Você já imaginou como algumas mentiras podem mudar o mundo? Seja por manipulação, medo ou simples engano, elas marcaram gerações e se tornaram parte da nossa história. Hoje, no Histórias que Marcaram, vamos desvendar as 15 maiores mentiras que fizeram as pessoas acreditarem nelas. Prepare-se para explorar farsas que enganaram civilizações, mudaram o curso da humanidade e, até hoje, são debatidas. Comecemos com o enigma do cavalo de Troia. Disse que durante a guerra entre gregos e troianos, um imenso cavalo de madeira foi oferecido como presente, abrindo caminho para a queda de Troia. Mas será que essa tática realmente aconteceu? Muitos historiadores acreditam que o cavalo nunca existe, sendo apenas uma metáfora para uma estratégia militar. Algumas teorias sugerem que o cavalo pode ter sido um terremoto ou até mesmo um dispositivo de cerco. Independentemente da verdade, essa história moldou gerações e é lembrada como uma das maiores enganações já contadas. Embora culturas antigas soubessem da esfericidade do nosso planeta, o mito da Terra plana ganhou notável proeminência na Idade das Trevas, sustentado por preconceitos religiosos e limitações tecnológicas. Essa mentira ganhou força principalmente durante a Idade Média, alimentada por interpretações religiosas e falta de acesso ao conhecimento científico. Mas a verdade é que, desde a Grécia Antiga, já se sabia que a Terra era redonda. Eratóstenes calculou as propriedades da Terra com resultados impressionantes há mais de 2000 anos. Apesar disso, até hoje, algumas pessoas ainda acreditam nessa antiga mentira. O prisioneiro da máscara de ferro foi uma das figuras mais enigmáticas da história francesa. Dizem que ele era um homem com segredos tão perigosos que primeiramente seriam escondidos. Boatos apontavam que ele era o irmão gêmeo do rei Luís XIV, ou talvez um nobre traidor. No entanto, muitos acreditam que essa história foi exagerada, ou até mesmo fabricada, para alimentar a intriga em torno da monarquia francesa. Verdade ou ficção, essa mentira se tornou uma lenda que ainda intriga o mundo. A ideia de narrar histórias misteriosas e lendárias aguça a imaginação humana desde tempos imemoriais. Nesse contexto, milhares de teorias surgiram, tentativas de explicar o inexplicável, cada uma oferecendo uma camada de fascínio e mistério sobre eventos e lugares que desafiam a compreensão comum. A maldição da múmia é um desses fenômenos. Quando os exploradores abriram o sarcófago de Tutancâmon, uma aura sombria parecia emanar do túmulo, capturando o imaginário popular e dando origem a boatos de uma maldição. Esses rumores ganharam força quando membros da expedição morreram em circunstâncias misteriosas. Mas, na realidade, muitas dessas mortes foram causadas por doenças e condições de higiene precárias, comuns na época. Além disso, análises científicas modernas mostram que fungos e bactérias presentes nos túmulos poderiam ser os verdadeiros culpados por algumas dessas mortes. Porém, apesar de todas as explicações racionais, o encanto da lenda da maldição persiste, enraizado na mente das pessoas como uma história irresistível. De forma similar, o monstro do Lago Ness mantém vivo o espírito da lenda. Envolto em mistério e nevoeiro, o Lago Ness tornou-se sinônimo do lendário monstro que supostamente habita suas águas. Fotografias e relatos criaram uma aura de misticismo em torno desse ser pré-histórico, até que as investigações revelaram fraudes em algumas das evidências mais icônicas. Mesmo com expedições modernas não encontrando sinais concretos de Nessie, o monstro continua a alimentar a imaginação popular, desafiando a veracidade em favor do mito. Atlântida, por sua vez, se ergue como a cidade perdida mais celebrada da história. Platão descreveu-a como uma civilização avançada, submersa por uma catástrofe, suscitando debates sobre sua possível existência real ou meramente alegórica. Ruínas submersas encontradas por expedições modernas fomentam ainda mais o mistério, porém sem confirmações definitivas. A lenda da cidade perdida serve como um monumento perpétuo ao desejo humano de achar vestígios de grandeza antiga.
A era das conspirações tem fascinado a mente humana por séculos, com histórias que misturam fatos, mitos e suposições. Neste contexto, cada capítulo deste enredo emerge como um pilar que sustenta um universo de intrigas e desconfianças. A farsa da Lua e o homem nunca foi lá, nos debruçamos sobre uma das mais debatidas teorias da conspiração contemporânea. Em 1969, quando Apollo 11 tocou a superfície lunar, a humanidade celebrou o primeiro passo humano além da Terra. No entanto, quase imediatamente, surgiram vozes céticas afirmando que o pouso não passava de uma farsa gravada em um estúdio de Hollywood. Imagens oficiais mostrando Neil Armstrong na Lua foram analisadas minuciosamente, destacando erros percebidos, como sombras incoerentes e uma bandeira misteriosamente tremulando, algo improvável em um ambiente sem atmosfera. Cientistas e especialistas se apressaram em desbancar tais teorias, explicando que as aparentes anomalias nas imagens são consistentes com as condições reais na superfície lunar. Mesmo assim, apesar dos esclarecimentos científicos, ainda há aqueles que duvidam, alimentados por uma desconfiança inerente nas narrativas oficiais. Este capítulo reflete o permanente embate entre evidência concreta e ceticismo desenfreado, um duelo observado também nos capítulos subsequentes. Protocolos dos Sábios de Sião, a história nos leva a um texto notório que inflamou as chamas do ódio e do preconceito. Inicialmente divulgado como sendo um plano secreto de domínio mundial por parte da comunidade judaica, os protocolos foram de fato uma fabricação antissemita nascida na Rússia czarista, com intenção de justificar perseguições cada vez mais cruéis, até culminar nos horrores do Holocausto. Mesmo comprovadamente falsos, a sombra dos protocolos dos Sábios de Sião ainda projeta desconfiança e hostilidade em algumas vertentes extremistas do mundo contemporâneo. Este capítulo serve como um lembrete sombrio do poder maléfico das mentiras e de como elas têm o potencial de moldar a história. Mais uma teoria sobre a Área 51 e os aliens explora um segmento da fascinante corrente de teorias conspiratórias que engloba a possível existência de vida extraterrestre. Este capítulo se concentra na lendária Área 51 dos Estados Unidos, um local que, apesar de negado como tal pelo governo, muitos acreditam ser um repositório de segredos alienígenas, incluindo naves espaciais de outros mundos e corpos de seres não terrestres. As imagens de luzes estranhas no céu de Nevada alimentam o imaginário coletivo, impulsionando crenças em avistamentos de OVNIs e aterrissagens acobertadas. O mistério que cerca a Área 51 apenas cresce com o sigilo governamental, conforme conferências de imprensa asseguram que tudo não passa de uma base de testes militares. Aqui, a linha entre ficção e realidade é tênue. Enquanto a dúvida persiste, será que estamos sozinhos no universo ou a verdade está deliberadamente sendo mantida fora de nosso alcance? Estas histórias, repletas de especulações e contradições, capturam a essência de um mundo sempre em busca de verdades ocultas, algumas evidentes, outras, talvez, sempre permanecendo em segredo. No mundo das teorias da conspiração, algumas histórias se tornam praticamente imortais, transcendendo o teste do tempo e persistindo nas mentes curiosas de várias gerações. Uma dessas histórias é a de que Elvis Presley, o incontestável rei do rock, na verdade não morreu em 1977 como declarado oficialmente, mas fingiu sua própria morte para escapar de uma vida de intensa fama e pressão. A teoria sobre a morte de Elvis Presley, o icônico rei do rock, é cercada por especulações e conspirações. Oficialmente, Elvis morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, em sua mansão Graceland, vítima de um ataque cardíaco causado por problemas de saúde e abuso de medicamentos. Apesar da confirmação médica, teorias começaram a surgir quase imediatamente. Pessoas alegaram que Elvis teria fingido sua morte para escapar do estresse da fama e dos problemas financeiros. Uma das razões para essa teoria é que ele parecia estar cansado da vida pública e desejava uma vida tranquila. Avistamentos de Elvis começaram a ser relatados em várias partes do mundo, desde uma lanchonete no meio oeste dos Estados Unidos até locais remotos. Fotografias granuladas e histórias de encontros misteriosos ajudaram a manter viva a ideia de que ele estaria vivo.
Ainda que a ciência e os registros oficiais desmintam todas as alegações, o mistério em torno da morte de Elvis permanece um exemplo fascinante de como as lendas podem transcender a realidade, especialmente quando envolvem figuras tão influentes. Não obstante as evidências científicas que respaldam o seu falecimento, a narrativa proporciona um fascínio quase místico aos fãs, perpetuando a lenda viva de Elvis Presley. Mesmo ausente, sua lenda persiste, confirmando que lendas nunca morrem. Passando para a sequência seguinte, nos deparamos com outra narrativa igualmente fascinante que envolveu figuras históricas reais com teorias surpreendentes. Adolf Hitler, por exemplo, foi um líder cuja suposta morte por suicídio em 1945 se tornou alvo de questionamentos. Teorias de fuga para a América do Sul, especialmente com indicações de navios e submarinos nazistas navegando com precisão em direção à Argentina. Relatos e documentos históricos nos conduzem a cenas de espionagem e investigação, como quando arquivos são desclassificados, revelando tentativas da CIA de encontrar pistas sobre essa possível fuga. Porém, nada conclusivo jamais foi encontrado. Imagens manipuladas do envelhecimento de Hitler circulam na internet, alimentando um mistério que, apesar de improvável, ainda intriga o público e desafia a verdade histórica aceita universalmente. Essas histórias provocativas servem como um lembrete de como as narrativas podem ser moldadas e remodeladas no tempo, desafiando os limites entre realidade e ficção. Outra história que compartilha esse intrigante espectro é a dúvida em torno da autoria das obras de William Shakespeare, o mestre dramaturgo cujas peças têm iluminado o palco global por séculos. O mistério em torno da verdadeira identidade de William Shakespeare há muito tempo fascina estudiosos e entusiastas da literatura. Com o passar dos séculos, teorias tomaram forma sugerindo que outras figuras bem conhecidas da época, como Francis Bacon e Christopher Marlowe, podem ter escrito algumas das obras atribuídas a Shakespeare, utilizando seu nome como um pseudônimo conveniente. Filmes, livros e discussões têm explorado a possibilidade de que a pessoa que conhecemos como Shakespeare pode ter sido um ator ou mesmo um intermediário de obras extraordinárias. Entretanto, análises cuidadosas das assinaturas e dos textos originais feitas por eruditos mantêm a confiança de que as peças carregam um estilo e uma marca inconfundíveis que só poderiam pertencer a Shakespeare. A famosa incisividade da frase o ser ou não ser, escrita em pergaminho, é um reflexo do gênio literário que manteve tão longeva a reputação de Shakespeare, e o mistério persiste apenas para aumentar o fascínio sobre suas criações memoráveis. Na próxima teoria, mergulhamos nas águas não menos enigmáticas do Triângulo das Bermudas. Conhecido por avivar histórias de desaparecimentos inexplicáveis de aeronaves e embarcações entre Miami, Porto Rico e Bermuda, essa região desencadeia pesadelos para navegantes e aviadores. Sob céus sombrios e relâmpagos, um avião desaparece nas nuvens, um navio é engolfado por um mar furioso. Histórias misteriosas incluem bússolas que enlouquecem, fenômenos magnéticos estranhos, e, para os mais imaginativos, portais para outros universos. Contudo, em meio ao turbilhão de teorias fantásticas, especialistas da ciência têm desmistificado muitas lendas, apontando causas naturais como tempestades repentinas e erros humanos. Ao amanhecer, quando a maré sossega, o Triângulo das Bermudas exibe sua serenidade, mas seu mistério alimentar para sempre a imaginação dos curiosos e aventureiros. Uma teoria sombrio da história, exploramos a fraude das bruxas de Salem. No ano de 1692, tribunas sedentas por sangue em Salem, Massachusetts, viam homens e mulheres serem injustamente acusados de bruxaria. Inflamados pelo fervor religioso e histeria coletiva, dezenas perderam suas vidas não pela prática de magia negra, mas pelos preconceitos e medos profundamente enraizados naquela sociedade. Testemunhos falaciosos e acusações absurdas tornaram-se armas em uma guerra alimentada por disputas pessoais e paranoia da época. Apesar da injustiça, historiadores contemporâneos desvelam esses julgamentos como ferramentas de rivalidade e controle social, mostrando que eram, em grande parte, a resolução de rixas pessoais.
Ao visitar um memorial silencioso em homenagem às vítimas inocentes, o episódio das Bruxas de Salem é um lembrete pungente de como a ignorância e a intolerância podem tricotar as teias de tragédias humanas. O monstro do armário é uma das histórias de terror mais comuns, usada para assustar crianças ao redor do mundo. Em um quarto infantil escuro, a porta do armário fica entreaberta, revelando um par de olhos brilhantes. As crianças adoram contar histórias sobre ruídos no armário e sombras estranhas que parecem ganhar vida, alimentando o mito que muitos acreditam ter surgido para manter os pequenos obedientes e na cama durante a noite. Psicólogos explicam que o medo do escuro, combinado com a imaginação fértil da infância, pode criar a ilusão do monstro. Esse mito é, na verdade, apenas um reflexo dos medos naturais das crianças, sem qualquer base na realidade. Na prática, o monstro do armário serve como um lembrete de como o medo pode ser intensificado pela imaginação. Ainda que seja uma lenda aparentemente inofensiva, o monstro do armário ilustra bem como as histórias podem moldar percepções e crenças culturais, mesmo quando baseadas apenas em ilusões e medos infundados. Essa reflexão sobre a origem dos medos infantis abre portas para discutirmos outras histórias de mistérios, julgamentos e lendas que, assim como o monstro do armário, influenciaram gerações. Curiosidade e busca pela verdade nos movem a explorar os mistérios que moldam nossa história e desafiam nossa imaginação. Continue com a gente nessa jornada fascinante para desvendar os segredos do passado, do presente e até do futuro. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de curtir e ativar o sininho para não perder nada do que está por vir. Vamos explorar juntos os mistérios e histórias que o mundo ainda tem a oferecer.